Bom dia pessoal, boa tarde. Paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Vamos começar aqui um vídeo do Market Maker. É uma série de vídeos, né? O primeiro curso do ICT. Eu vou tentar trazer para vocês da melhor forma possível, da forma mais clara possível. Se não entenderem algo, deixem nos comentários para a gente tá conversando sobre, tirando as dúvidas. Vamos tentar desenvolver um projeto legal e aprender todo mundo junto, inclusive eu. É um aprendizado para mim também, que eu vou ver o vídeo do ICT e vou tentar trazer para o português, e óbvio com o meu entendimento. Não vai ser 100% o que o ICT está falando lá, vai ser com o meu entendimento junto. Então eu vou estar olhando, assistindo, estudando e repassando aqui. Acho que vai ser legal para a gente estudar e desenvolver as coisas juntos, né? Bom, bora lá. Nesse primer course vai ter bastante coisa, vai ter sobre liquidez, as kill zones, máximas e mínimas. E já no primeiro vídeo o ICD já vem conversando sobre o que a gente deve focar e estudar, né? Então ele fala aqui nesse vídeo que vai ter sobre a teoria da liquidez nos rates ou stop runs, né? Que é a caça de stop que ele fala, introdução nos pools de liquidez e como que a gente vai localizar os pools de liquidez de alta probabilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre a introdução do order block, alta precisão de pontos de entrada, né? E as táticas, o baixo drawdown na entrada, alvos de alta probabilidade, que esse é um ponto muito importante que eu quero estudar bem forte junto com vocês, que hoje eu tenho um pouquinho, vamos falar assim, eu tenho mais dificuldade. Minha maior dificuldade hoje é fazer o trailing stop adequado, né? Então vamos ver se a gente consegue, junto com esses alvos de alta probabilidade, descobrir isso, como a gente faz um trailing stop bem legal de acordo com os ensinamentos do ICT, e como que a gente vai fazer quando dá errado. Ele também aborda isso nesse primeiro vídeo. Então esteja aberto para o que for dito no vídeo, nos próximos. Vamos limpar o gráfico, deixar ele totalmente limpo, né? Totalmente limpo, que eu quero dizer é sem indicador, sem nada. O que eu tenho aqui é só o horário das kill zones. Não necessariamente a gente precisa de indicador, a gente pode estar marcando na mão. E todo o horário que eu falar aqui, qualquer horário que eu falar, vai ser no fuso horário de Nova York, tá? Então só setar o gráfico para esse horário, para que as informações que a gente vai vir estudar batam certinho, tá? Então vamos lá. A gente vai começar falando sobre os valores de abertura, fechamento máximo e mínima, e a gente vai observar no gráfico e ver qual a perspectiva que a gente tem do preço no gráfico de 15 minutos. E lembrando que o preço é fractal, né? O preço é fractal ou gráfico de uma hora. Enfim, a gente vai ver abertura, fechamento, máximas e mínimas, tá? E certo, então vou dar o exemplo dessa semana aqui, começando no dia 20 até na verdade esse aqui não é aqui, é aqui, ó. Começando agora, ó, domingo, aqui ó, domingo. Pronto, domingo, é esse dia. Daqui pra frente, vamos ver. Se a gente for lá no gráfico semanal, aí eu tô falando de um swing trade, né? Um trade para semana. Aqui, mínima da semana anterior, máxima da semana anterior. Se a gente voltar o gráfico para trás, vamos ver aqui que a gente tem
a máxima aqui da semana anterior também, de outra semana, desculpa. Então aqui seria week. Certo. Se a gente vier para o gráfico de 1 hora, ó, o mercado abre no domingo, vem forte. Segunda-feira ele faz o sweep do topo, volta a testar a máxima da semana e já quebra a estrutura. Ou seja, eu fiz um topo, fiz um fundo, não renovei topo, renovei fundo, quebrei a estrutura. Eu vinha fazendo topos e fundos ascendentes, descendentes, beleza. Nessa pernada aqui, aí que entrou o horário, ó, 15 minutos pra ver. Aí que entrou o horário. Quando ele quebra essa estrutura, que é nessa pernada aqui, quando ele faz pelos 15 minutos, a gente vê aqui que ele, né, trabalhou na Ásia, ele já quebra, e a gente poderia tentar antecipar uma entrada no horário de Londres. Aí depende se você opera Londres ou não, para vir buscar preços mais baixos. Eu não opero Londres, então essa entrada não estaria para mim. Eu estaria entrando na região de Nova York, né? Na horário de Nova York. O mercado vem, toma o fundo de novo, retrai. Na hora que ele retrai, eu posso traçar a Fibonacci aqui, ó. Essa é a Fibonacci que o ICT ensina a gente sobre o Optimal Trade Entry. Posso passar para ela no próximo vídeo, eu vou falar sobre ela. Vamos fazer um vídeo sobre isso. O mercado retrai 70.5, seria o ponto ideal de entrada do ICT. E a gente tem aqui também, além disso, vou tirar aqui um pouquinho, além desse ponto de entrada do 70, trazer para cá assim, isso, para ficar mais limpo, para a gente poder enxergar. Além do ponto de entrada do 70.5 e 62, que o ICT recomenda entrar, temos aqui um order block. Esse é o nosso order block. O mercado respeita, depois inicia a queda. Ou seja, se a gente for pensar em termos de semana, um trade para semana, segunda-feira e domingo manipulou, na terça, no final da segunda e na terça deu o padrão de entrada, terça-feira deu a entrada já, quarta-feira e quinta expansão, sexta-feira consolidou, retração do preço. Alvo, primeiro, se a gente olhar pelo gráfico de 1 hora, ele está um pouco mais limpo, né? Se a gente olhar aqui, primeiro fundo que a gente tem, a pernada, pode ser aqui, esse é o fundo que iniciou essa pancada aqui do GBP, que estirão que ele deu, muito bonito. Seria um bom alvo. O mercado dá o alvo, consolida. Não necessariamente a gente precise vir aqui na mínima. Vou tirar esse 3 aqui. Ou podemos simplesmente usar aqui o -2 como alvo, ou usar a mínima mesmo. Também dá pra, o que dá para fazer também, que eu tava pensando em questões em relação a alvo. Não é isso que eu quero, é esse cara aqui que eu quero. Boto -3 de novo. Entre o -2 e o -3, qual é o fundo que eu tenho?
nessa faixa de preço. Aqui para trás, qual é o fundo que eu tenho? Tenho esse fundo, tenho esse fundo, tenho esse fundo. Se eu for considerar aqui, eu tenho um fundinho aqui. O mercado praticamente pega todos esses, ó. Esse aqui está fora da região. Região intermediária, posso sair. Uma boa. Entre o -2 e o -3, meio termo, ou acima, um pouquinho acima do meio termo, seria perfeito. É um trade de 9.1 para 1 de risco. Um trade muito bom. Muito bom. Trade da semana. Um trade na semana. Certo? Tá bom. Vamos continuar aqui. Vamos buscar entender como o preço se move e a gente vai ver como vai usar uma conta de demonstração, óbvio. A gente vai estar aprendendo. Vamos usar uma conta demo ou o paper trading aqui do TradingView e ver quanto que a gente pode estar aprendendo com isso. E se a gente for pensar, além de estar fazendo a simulação, a gente vai criar bons hábitos. Bons hábitos que o ICT fala sobre a leitura de liquidez, order block, fair value gap, quebra de estrutura, topos e fundos. Com a conta demo a gente vai criar os bons hábitos, replicando bem, conseguindo replicar bem na demo, a gente vai conseguir replicar bem na conta real, desde que o nosso emocional esteja ok, né? Esse é o fator que vai entrar na conta real, que a gente precisa dominar e precisa vencer. A gente precisa vencer o emocional. O emocional estando 100% correto, controlado, domínio próprio, que é também um fruto do espírito. Domínio próprio. O controle das emoções, o trade vai fluir. O trade vai fluir. Bom. E tudo isso aqui é um pouco ao contrário do que os livros dizem, né? Por exemplo, o livro ia falar pra gente, isso aqui ó, já é um suporte, região de suporte, chegou aqui, vende. Põe o stop acima da máxima anterior, que é o azul. Coloca o stop lá acima da máxima anterior, que é a linha azul, que é a semana, linha da semana, a máxima da semana anterior. Bom, tomou stop e o mercado foi. Se a gente espera, isso aqui é o contrário, um pouco ao contrário. Se você espera o mercado interagir com a máxima e ver como ele vai reagir nessa máxima, se ele vai me dar um padrão de reversão ou se ele vai me dar um padrão de continuidade. Vamos ver uma máxima aqui que ele deu uma continuidade. Sei lá, vamos pegar aqui por exemplo, nessa máxima, como o mercado reagiu nessa máxima. Pô, consolidou, paulada para cima, beleza. A partir desse momento eu sei que o mercado vai buscar preços mais altos. Tem aqui, primeiro fair value gap, segundo fair value gap, aqui. Depois do rompimento dessa máxima. Então é isso que a gente quer ver. Se o preço vai me dar um padrão de continuidade ou se ele vai me dar um padrão de reversão. Tipo, vou reverter, retrair. A reversão que eu falo é expandir no lado oposto do rompimento. Que eu vejo, como eu estou bem focado no intraday, eu vejo o mercado um pouquinho diferente. Esse vídeo, da minha visão, eu trago para vocês quando a gente terminar os conceitos do ICT. Então tá, a gente vai observar os topos e fundos iguais também.
Onde tem topo e fundo igual ou relativamente igual, por exemplo, aqui, relativamente igual, o mercado é como se fosse um imã para o mercado. Porque o topo e fundo relativamente iguais, a gente atrai o preço, porque tem muito stop de quem vendeu. Se eu vendi aqui, meu stop está aqui. E tem muita gente vendo rompimento, então tem bastante ordem de compra também. Então, tem muitas ordens aqui e o algoritmo vai buscar essas ordens para fechar negócio. O algoritmo foi feito para casar compras e vendas junto. É o que eu entendo quando o ST passa. Então, que é um movimento fácil, o topo duplo e fundo duplo é um movimento fácil da gente detectar no gráfico. E nada mais, nada menos. Desculpa, nada mais, nada menos não. Se for ver, é nada mais, nada menos que topo duplo e fundo duplo. Máximas e mínimas relativamente iguais. Nada mais que isso. E então, quando a gente tiver uma máxima e uma mínima, abaixo da mínima, a gente vai ter o sell side. São os stops da compra. O que é stop de compra? É uma venda. Então, sell side, stops de sell, de venda. Acima aqui de uma máxima, nós vamos ter o buy stop, o buy side. Por quê? Se eu vendi aqui, eu tenho um stop aqui, e esse meu stop é uma compra, porque eu vendi, certo? Então, esse lado aqui do topo, eu vou ter o buy side, porque são ordens de compra. Tem ordens de compra de quem vendeu, e tem ordens de compra de quem está comprando rompimento, certo? A mesma coisa pro fundo. Numa mínima, eu tenho ordens de venda de quem comprou, ordens de venda de quem comprou e ordens de venda de quem está esperando que o mercado rompa, teste de novo e continue. E o que ele faz? Consolida. Capturou aqui, veio, capturou no próximo ao fim da semana, final da semana, e consolidou. Payroll, dia de payroll. Depois a gente faz uma videoaula também sobre as notícias e os 2 dias que o ICT recomenda, tipo, não opere o dia inteiro, porque fica ruim. Isso eu já posso adiantar, é o payroll e o FONC. Não opere o dia todo, que fica ruim. Hoje é dia 2. Hoje é dia de payroll. Eu tentei operar, né? O professor ensina e a gente vai lá e tira a prova. Que mercado. Olha o que o mercado fez hoje. Ele simplesmente deu o payroll, deu a notícia do payroll e estourou. Interagiu na máxima, veio caindo ruim, fez que ia subir, não foi, rompeu forte de novo. Eu falei, bom, nesse ponto ele vai, eu vou comprar, né? Aí eu falei, eu vou esperar para ver como ele chega nesse Fair Value Gap. Isso é dia de payroll. Vou esperar para ver como ele chega aqui nesse Fair Value Gap. Nesse aqui, ó. Aí ele chegou, fez a reação, pum, rompeu. Falei, bom, não vou mais comprar, né? Vou tentar vender. Beleza, fiz uma vendinha, pum, toma stop. Aí eu já parei o dia. Falei, esquece, é payroll, não vale a pena. Então a gente aprende nesses momentos também. Bom, vamos voltar aqui para eu não me distrair muito do assunto. Tá. Então beleza.
Vamos observar então máximas e mínimas, vamos observar como o mercado vai chegar nesses pontos. Marquem as máximas e as mínimas da semana, do diário. E quando você estiver no 4 horas, a gente vai marcar topos e fundos. O que seria um topo e um fundo segundo a ICT? Um topo é confirmado, beleza, rompi a máxima. E o que é um topo para o ICT? É quando eu tenho um candle e os outros dois candles do lado dele, do lado direito e do lado esquerdo, eles estão com a mínima menor. Então, ou seja, esse candle aqui do meio tem uma máxima, a máxima dele está abaixo, a máxima do lado direito está abaixo e a máxima do lado esquerdo está abaixo também. Isso aqui caracteriza um topo para esse T, certo? É um swing high que ele fala, swing high. E a mesma coisa para mínimas. Então, se eu tenho essa mínima aqui desse candle, ou esse são bons exemplos. Eu tenho essa mínima, a mínima do lado esquerdo é menor que essa daqui, é maior na verdade, né? Se for ver por valor, e a mínima do outro lado, do lado direito, é maior também. Então essa é a menor mínima entre os dois. Então eu tenho um fundinho, ele foi tomado aqui. Eu tenho outro fundinho aqui, ele foi tomado aqui. Aqui também tem outro fundo, essa mínima foi tomado aqui, certo? Então isso caracteriza este topo e fundo. Aí você vai falar assim, nossa, mas tem topo e fundo em tudo que canta. Então tem, se a gente for levar ao pé da letra, ferro e fogo, sim. Só que o ICT ele ensina a gente a olhar topos e fundos específicos. Quais são esses topos e fundos específicos que foram criados dentro das Killzones? Topo e fundo específico criado dentro da Killzone. Esses topos e fundos específicos dentro das Killzones é o que ele olha. É onde está as principais máximas e mínimas, que são mensal, semanal, diário, máximas do 4 horas, enfim. Qualquer time frame que você vai olhar tá dentro. Aqui ó, é uma mínima aqui. No Nasdaq dá para observar muito bem isso. Veja só. Olha só. Nova York toma a máxima de Nova York. Ele tomou uma máxima no Nova York e sentiu a reação do preço aqui. Ele tomou a máxima da sessão da hora do almoço, tomou também. Ó, a máxima da sessão da tarde, tomou. A máxima de Londres aqui, o próprio Londres tomou aqui. Só que veja que é no horário específico. Então observem isso. Qual é o horário que essa máxima e essa mínima foi feita e a reação tem que estar dentro de uma Killzone. A gente vai falar sobre as Killzones nos próximos vídeos, que vai ser específico. Então são vídeos curtos e rápidos, bem objetivos. Vou passar qual que é o horário das Killzones segundo a ICT e qual que é onde tem a maior probabilidade da gente ter um trade assertivo, né? É o trade de alta probabilidade. Bom, então é isso. A gente vai especificar mais sobre os vídeos da ICT mais para frente. É mais uma introdução a esse primeiro vídeo. E vamos começar a falar das Killzones, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui se vai ser isso mesmo. Ó,
No próximo vídeo a gente fala sobre o gerenciamento de risco. Depois do gerenciamento de risco, segundo a ICT, né? A gente fala sobre a estrutura de mercado. Falando sobre as estruturas de mercado e sobre posicionamento de position trade, swing trade, o ICT dá uma explanada sobre isso. E a gente fala, aí a gente entra nas kill zones. Vamos falar sobre a kill zone da Ásia, de Londres e Nova York. Certo? Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo.